Me ouvem bem? Sim. Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor, por esse momento, nos reunirmos para falar em Seu nome, sentirmos a Sua presença através da santa doutrina espírita, que possamos compreender a importância da nossa evolução e a oportunidade nos dada de conseguir cada vez mais evoluir diante de seu caminho. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sopro de vida, pela luz do sol, por poder sair da cama, por poder levantar, abrir os nossos olhos e seguir a vida com os seus ensinamentos. Que seja feita a vontade do Pai sobre nós e que possamos, com essa oportunidade, podermos melhorar cada vez mais, Senhor. E quem sabe um dia ter o prazer de sentar ao vosso lado. Em teu nome que seja feito a vontade do Pai. Gratidão, Senhor. Obrigada. A gente vai continuar hoje no capítulo 2 ainda, na conversa do André Luiz, Tobias e Aniceto, em que o Aniceto, é assim mesmo, né, que fala, tá explicando como é que funciona o trabalho dele, né? Que ele não mora no nosso lar, né? Ele mora numa casa que está ligada ao nosso lar, mas fora dele, né? Com mais 5 discípulos, provavelmente discípulos da vida passada, né? Eu acho que não só da vida passada, mas daqueles que se mostraram adequados a acompanhá-lo. Eu acho que vai falar lá na frente que ele foi um dos auxiliares no processo de vinda da doutrina espírita para o mundo. Em outro livro? Não, nesse eu não lembro dessa parte. é sutil. Deu para ouvir o que o Thales comentou? Sim. Sim. Então eu vou voltar, como a gente parou no meio do capítulo, eu vou voltar só para a gente não ficar muito perdido. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante, de 50 lugares para aprendizes. No momento, dispõe de 3 vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Aí a gente comentou do aproveitamento das memórias mais frescas, né, da última encarnação. E aí aproveita aquela parte que está mais... que o espírito, mesmo desencarnado, ele está mais identificado, né? Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar
do quadro de esforços espontâneos, no vasto tempo que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Aí olha só que interessante, ele vai dividindo as tarefas de acordo com o que cada um tem de especialidade, que vai poder ajudar, mas nada impede que a pessoa que tem uma profissão diversa, né, não possa ir para uma tarefa que não está tão relacionada, tão identificada com as funções que ela tem. E que isso deve partir do espírito, né? Então mostra realmente, que é uma coisa que até o Tales comenta, que ele cresceu lendo esses livros e achou que a meritocracia existia aqui na Terra, né? Mas lá essas coisas funcionam, né? Então, como a questão lá, eles estão ligados ao trabalho e todos decidiram, né, se ligar ao trabalho e ao bem para evoluir, então a base do esforço próprio, ela é o que é mais contado, porque aqui na Terra a gente não tem essas questões, porque a gente pode trabalhar o máximo possível, pode se esgotar, né, as nossas funções físicas, mas se a gente está fazendo isso para obter determinadas questões materiais, ou se a gente está fazendo isso esperando o reconhecimento das pessoas aqui na Terra, a gente vai ser frustrado, né? Porque na Terra a gente não deve esperar reconhecimento das pessoas pelo nosso esforço, e também porque às vezes, principalmente em relação a bens materiais, a conquistas profissionais, se não for do planejamento ou se for pior para a nossa encarnação, a gente não vai ter. Então, é aquilo que a gente comenta, principalmente em relação ao dinheiro, e que se comenta bastante nas obras de Kardec, principalmente para falar sobre a justiça divina, né? Tem pessoas que não precisam fazer quase nada, elas já recebem um montante de dinheiro de forma fácil, ou os negócios que elas tentam, as ideias que elas têm, eles dão certo, ninguém sabe como, mas dá. Mas é porque a pessoa tinha na prova dela, e a riqueza talvez seja uma das maiores provas que tenham aqui na Terra, né? Por causa dos enganos que vêm junto, das cegueiras que podem gerar na nossa moralidade. Aí a pessoa veio para ter dinheiro, ela vai ter, né? Independente se ela tem a capacitada para isso ou não. E a gente vê muitas pessoas que nem são capacitadas, né? Para receber o dinheiro que elas recebem nas funções que elas exercem, né? Então, essa questão até é muito terrena, né? Porque ter dinheiro também não significa essa medida direta de mérito, né? A gente comenta aqui que isso acaba ficando um pouco, como a gente é muito materialista, a gente tem essa ideia, né? Nossa, mas até nas nossas orações, se Deus me ama, Ele vai me dar condições de sobrevivência, de trabalho, né? Então é uma questão que a gente vê até no ensino religioso, né? Se você orar, se você ir na igreja, Deus vai te dar as coisas, né? E a gente sabe que não é assim. Que o mérito, ele não é um mérito de conquista material, mas sim o mérito de trabalhar, o mérito de ter apoio, né, nos nossos sofrimentos que nós temos que passar. Mas lá no plano espiritual, o mérito ele realmente é do trabalho, né, do esforço próprio, porque o esforço ali é um esforço no favor das pessoas, em favor do bem. Não é um esforço para conquista de matéria, de conquista de bens próprios, né? Então, lá se vê, existe ainda tempo para descanso e entretenimento, principalmente por causa da questão ainda materializada, né, dos espíritos que fazem parte do nosso lar. E isso é permitido, é normal, não é uma questão assim que não existe descanso ali, né? Existem a necessidade ainda de dormir, algumas vezes. O próprio André Luiz dorme, né? Ele comenta que dormindo ele sonha com a mãe, a gente vai lembrar disso do nosso lar. Mas da pessoa, né? Da escolha da pessoa ela usar esse descanso da melhor forma possível. E aí existem espíritos, né, que se ligam tanto à necessidade de esforço, de trabalho, de melhora,
e aproveitam tanto essa questão que a gente sofre aqui no plano material, mas lá eles se sentem livres, o pensamento fica rápido, a sensação de energia ela é diferente da sensação daqui. Então muitos aproveitam e trabalham muito mais, né? Porque aproveitam essa condição de liberdade que o espírito ele recebe, né? Isso acaba dando uma energia maior até, porque a pessoa se sente livre da matéria, né? Não sente tanta fome, não sente tanto sono. Isso são coisas que podem ser usadas aproveitando para o bem. Então, aqui faz sentido, né? O espírito da decisão íntima de cada um, que queira se esforçar mais, que queira aprender mais, ele pode aproveitar esse tempo. E tem várias oportunidades para isso lá, né? E aí a gente também pode aprender a tentar aproveitar as nossas horas de descanso e entretenimento para descansos e entretenimentos que nos tragam algo de bom, né? A gente fala aqui do valor de uma boa conversa, de uma conversa ligada a Deus, isso descansa, né? Ou atividades que descansam a mente, mas que ainda mantêm a nossa mente ligada a Deus. Isso é importante de buscar. O que você queria falar, Ben? Eu falei assim, que esse negócio de meritocracia, para quem está estudando o espiritismo, tem que tomar muito cuidado, porque a gente faz as coisas direito, achando que está tudo certo, e que as pessoas vão enxergar isso, né? Que a gente se esforça, tudo. E não é só o esforço, as pessoas aqui na Terra, elas não têm condições de julgar como os espíritos julgam, de enxergar como os espíritos enxergam, os superiores. Então, a questão é aceitar a nossa situação com humildade e tentar entender as coisas que acontecem. Senão, a gente passa um aperto muito grande, experiência própria. Mas eu era muito lerdo, né? Eu não sabia ler as coisas, não sabia entender direitinho como que as coisas funcionavam, sabe? Muito importante isso. Logo também você aprendeu a não esperar nada de ninguém. As pessoas, né? A gente aprendeu, assim, a gente sempre tem que tentar olhar o lado bom de tudo, mas não precisa ser tolo. Sempre me veio à cabeça o Cristo falando assim, ser despertos como as serpentes e mansos como as pombas. É isso que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente quer se fazer de bobo para a gente se autopunir, né? Não precisa fazer de bobo. É necessário meditar, ter sabedoria. Uma conquista demorada. Estamos buscando. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Aí aqui eu percebi o efeito assim profundamente, né? Percebi a psicologia do André Luiz, como que ele estava se sentindo. É aquela questão que a gente sempre comenta que no plano espiritual não tem educação social nesse sentido de hipocrisia, né? O que a gente sente, o que a gente expressa, ele está realmente expressado, né, no nosso perispírito. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Aqui ele está falando que não é a questão de mando, né, que muitas vezes acontece aqui na Terra, né, que
é muito curioso isso, né? Às vezes a pessoa ela se habilita a coordenar coisas, né? Não a fazer. E, porque evita, né, de pôr a mão na massa, de fazer, de agitar as coisas, fazer parte realmente do processo para direcionar as pessoas, né? E aqui ele mostra que até uma questão de humildade, né? De que com todo esse trabalho realizado, ele, né, que é um instrutor, ele está aprendendo com isso, está aumentando as experiências dele e a experiência em relação com as pessoas, né, com os espíritos. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Foi o que me levou a aceitar tudo quanto é o estagiário que aparecia na minha sala. Vocês ouviram o que ele falou? Esse livro. Não, mãe. O Thales falou que foi esse livro que levou o Thales a aceitar essa parte aqui, né? Que levou ele a aceitar qualquer pessoa, né? Qualquer tipo de aluno que aparecesse na sala dele que pedisse ajuda. Isso é verdade, né? Chegou a ter o quê? 47 orientados ao mesmo tempo, né? E realmente isso é interessante, né? Essa questão de estar sempre disposto a aceitar, porque é uma coisa que muitas vezes a gente se coloca, né? Quantas vezes a gente barra situações, barra trabalho, por uma indisposição até nossa, né? Ou às vezes de pensar assim, não, vai ser demais. Então, essa é uma lição bonita aqui, né? Uma lição de estar sempre disposto a aprender com as experiências, com humildade, porque preciso de humildade para isso, né? E aceitar as pessoas que estão dispostas a trabalhar, né? Porque muitas vezes a gente recebe, às vezes, familiares mesmo, né? Ou pessoas ao nosso redor que se juntam e intentam uma mesma questão, né? Uma mesma ação, seja de trabalho, de esforço espírita, algo assim. E aí é preciso que nós estejamos libertos, né? Dispostos ao trabalho. E também buscar enxergar em nós se nós estamos assim, né? Com essa condição de trabalhar, de não perder tempo na nossa melhoria. Isso que o Aniceto fala tem uma profundidade ali psicológica dele mesmo, né? Que a gente consegue perceber, porque é um espírito que entendeu a necessidade do trabalho, a necessidade da melhora, da educação dele mesmo, e está fazendo isso auxiliando as pessoas e recebendo ajuda também das pessoas no trabalho dele, né? E isso é algo que nós precisamos entender também dentro de nós, que o Espiritismo acaba nos trazendo isso, né? Quantas mensagens a gente vê, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, daquela sensação dos espíritos desencarnados, aquela sensação de ter perdido tempo, né? De não ter aproveitado as condições que recebeu aqui na Terra. E aí, essa conversa dele, esse modo de trabalho, tá nessa mesma linha, né? Nessa questão de realmente entender a preciosidade do tempo que está ali à disposição para que sempre se melhore. E essa melhoria para Deus mesmo, né? Da educação de nós mesmos, que com os nossos defeitos nós precisamos sempre. A gente sempre vai enxergar dentro de nós situações que precisam de mudança e de melhora íntima, de luta, né? E só um comentário que a gente sempre comenta dessa questão dos nomes, né, nos livros do André Luiz, que são nomes que trazem significado. Espiridião vem de esperança, daquele que espera. Aí que a gente pode nos dizer um pouco da história dele, né, mesmo sem a gente saber.
Mas é uma espera com esperança, não é uma espera de ansiosidade. Então, talvez uma espera de queridos espíritos que ainda estão em estações de sofrimento, né? Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. Dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo. Providencie para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos, satisfeitos, e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Realmente bem eficiente, né? No centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Aqui eu achei interessante o André Luiz ter frisado isso, essa questão do Tobias acompanhar ele, mesmo com os imensos trabalhos. E aí isso é um reconhecimento de gratidão, mas um reconhecimento do valor do trabalho do outro também, que é algo que nós precisamos analisar, né, dentro de nós mesmos, porque o nosso egoísmo ele é tão forte que muitas vezes a gente não para pensar no apoio que as pessoas nos dão, muitas vezes deixando de fazer as suas tarefas ou deixando de dispor, né, o tempo que ela precisava para as suas tarefas para nos ajudar, né? Isso a gente pode observar, claro, principalmente de filho para pai, né, por causa da questão da criação, que eu acho que é o primeiro momento que Deus nos dá para a gente reconhecer isso, né, do esforço dos pais na nossa criação, mesmo que não tenha sido aquele esforço exemplar, né, que a gente também não pode ficar exigindo a perfeição dos outros, mas só o fato da gente ser capaz de reconhecer que existiram pessoas ou existem pessoas na nossa vida que mudam as suas tarefas, mudam a sua organização diária para nos auxiliar, isso é um movimento importante de gratidão, de saída daquele nosso egoísmo, porque o egoísta ele não é capaz de reconhecer a ação das outras pessoas, né? Não é capaz de reconhecer que as pessoas não servem apenas para satisfazer as suas vontades. E isso é algo que a gente sempre tem que raciocinar dentro de nós mesmos, né? Se nós estamos agindo assim com os outros, se nós exigimos dos outros aquele esforço absoluto do outro, sem reconhecer que o outro tem também vidas e responsabilidades únicas, né? E aqui também tem uma outra parte dessa questão que ele coloca, que também é algo para a gente se perguntar se nós estamos nos doando em relação aos outros, ou se nós estamos deixando de doar o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa ação, pensando nesses imensos trabalhos que nos ocupam. Porque muitas vezes a gente se justifica e cria subterfúgios para a gente não sair dos nossos confortos. E é um conforto que não deixa de ser uma outra face do egoísmo, né? Quando a gente aumenta o valor das nossas ocupações, muitas vezes a gente abre mão das oportunidades que Deus nos deu de receber aqueles acréscimos de misericórdia pelas nossas ações em favor dos outros. Porque Deus observa e Deus sabe, né, no nosso íntimo, os sacrifícios que nós fizemos para
ajudar as pessoas que pediram a nossa ajuda, ou pessoas que nem pediram a nossa ajuda, mas que nós dispusemos do nosso tempo, do nosso trabalho, do nosso pensamento, né, até inclusive em ajuda a situações, porque Deus observa, né, e esse sacrifício ele é muito mais levado em conta, ainda mais aquele sacrifício que é pago com a ingratidão. Então, quando a gente busca sair de nós, a gente tem que adquirir esse tipo de flexibilidade, né? Que é a nossa imensa luta no dia a dia, porque as nossas tarefas a gente costuma querer cumpri-las, né? E como a gente naturalmente pensa mais em nós do que nos outros, a gente tem a tendência de considerar as nossas tarefas inadiáveis. E o nosso cronograma sendo o cronograma a ser seguido por todas as pessoas. Então, faz parte do nosso esforço a sermos mais filhos de Deus e enxergarmos mais os nossos irmãos como realmente os nossos iguais, com as mesmas oportunidades e as mesmas condições que Deus nos deu, de sermos flexíveis do ponto de sabermos reconhecer quando essa oportunidade de trabalho nos bate à porta, né? E essa é uma decisão íntima, né? E que cada um acaba respondendo pela decisão que toma em fazer, às vezes, esforços mínimos, né? De mudança de rotina ou de esforço que não estava planejado, mas que o objetivo daquela ação foi em agir em favor da outra pessoa em detrimento de nós mesmos. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos trabalhando para crescer dentro de nós o sentimento de caridade. Então, é uma frase que tem bastante significado, porque aqui na Terra a gente não costuma considerar isso, e a gente também não costuma raciocinar de forma consciente esse tipo de decisão, né, de sacrificar, às vezes, as nossas vontades em favor das pessoas. Mas como nós estamos trabalhando aqui pela melhora de nós mesmos, é algo que nós precisamos sempre exercitar dentro de nós. E a gente tem várias oportunidades disso, né, ao longo dos dias, por causa das nossas tarefas e também das tarefas das pessoas que nos envolvem, né, da nossa família, principalmente, mas também os colegas de trabalho e tudo mais. Quando a gente alega muita ocupação, ou a gente alega muitas dificuldades, a gente está, na verdade, trabalhando para a manutenção do nosso egoísmo, e toda vez que a gente toma uma decisão dessa e tem em conta a nossa satisfação pessoal, a satisfação dos nossos desejos íntimos, talvez de descanso, de prazer, ou até mesmo de apenas resolução das nossas questões em detrimento das dos outros, a gente abaixa muito a nossa vibração. E aí a gente acaba trabalhando pela obsessão, porque abaixando a nossa vibração a gente fica como uma presa mais fácil, né, dos nossos amigos. Oi? Pelo menos futuros. Os nossos, pelo menos, futuros amigos. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Realmente deve ser muito bonito, né? Porque às vezes a gente vê aquelas universidades suntuosas, né? Aquelas universidades tradicionais, Estados Unidos, de Londres. E a gente imagina isso elevado, né? A grandiosíssima potência, né? De beleza. Tem universidades
Tem. E no Brasil tem universidade, tem floresta. Verdade. Tem Goiânia, Mato Grosso do Sul, a USP de Ribeirão Preto, Unicamp. São lindos mesmo. O campus da UFO, da saúde, tem árvores frondosas lindas com mesas para estudar. Muito bom. Tem lugares muito bonitos. Estados Unidos, por incrível que pareça, elas são bonitas em termos urbanos, assim, sabe? De prédio. Tudo, mas beleza, igual acontece no Brasil, que dá até problema. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para passar da área básica para o hospital, o pessoal, ao invés de dar a volta, atravessava matinho. A pessoa passava de jaleco e levava contaminação, sendo um dos hospitais mais contaminados do Brasil. Mas é lindo. Paga-se por isso. É lindo. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. É quase como uma universidade mesmo, né? Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei, curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Você achou que era um grande correio? Ele até falou assim, não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. É que é bonitinho, né? Ele riu de bonitinho da ingenuidade do André Luiz. Que é, né, normal, né? O Ministério da Comunicação, a primeira coisa que ele pensou era a troca de mensagens, né? Hoje em dia seria o Ministério do WhatsApp. Uma piadinha. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Isso é uma questão muito profunda, que é a questão das cartas vivas. Porque não é simplesmente a mensagem, mas é o preparar espíritos que se habilitem a exemplificar, para que as suas ações, né, vivifiquem as suas palavras. E aí, quando esses espíritos forem falar, tanto no umbral quanto na Terra ou até na encarnação, eles possam falar da experiência deles, falar das conquistas íntimas. E aí a energia liberada, a vibração envolvida, ela é muito mais profunda e poderosa. É aquela questão que a gente falou da doutrinação mesmo, né? E até da questão dos exorcismos, que a autoridade sobre os espíritos, ela é uma autoridade moral, não de palavras. Então, essa transformação de entidades em cartas vivas, ela é muito necessária. E ela é a base da renovação moral de todos nós, né? E é o que a gente sempre comenta aqui nos estudos e acaba trabalhando dentro de nós também, que é a luta contra a hipocrisia. Porque quando a gente fala de um erro e a gente está trabalhando para vencer, ou de algo que a gente já percebeu em nós, e estamos lutando, algo que a gente percebeu que já trabalhou parte nessa vida, a gente consegue passar muito mais a realidade do que foi vivido, a realidade do que está sendo dito, né? Então, quanto mais a gente trabalha para vencer dentro de nós as vibrações pesadas, mais a gente consegue transmitir o amor de Deus nas nossas palavras, porque a gente vai estar mais sintonizado com os bons espíritos, né? A gente vai estar mais acostumado a sentir essas boas vibrações e acostumado a repassar essas vibrações e sermos realmente os emissários, né, da vontade de Deus. Então, cartas vivas é realmente a base da transformação moral. E é o que os espíritos acabam sempre pedindo, né? Que a gente trabalhe, né? Eles sempre colocam que
somos convidados todas as noites a trabalhar quando dormindo, e também na nossa vida nós recebemos várias oportunidades de trabalho para que nós, com todo esse conhecimento que nós recebemos da doutrina espírita, que esse conhecimento, aliado à nossa boa vontade, do esforço íntimo diário de se melhorar, quando a gente falar da luta que a gente vive, aí a nossa voz ela se expande, né? E a nossa vibração atinge não só as pessoas com que nós estamos falando, mas também os espíritos ao redor, né? Nos tornando então cartas vivas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Olha só o quanto que é importante, né, esse tipo de trabalho, porque são feitos nos vários planos, né, e nós aprendemos então ali nessas regiões a não só falar, né, sobre as questões da necessidade de crescimento, mas aprendendo a viver, aprendendo a conversar com espíritos sofredores que não são tão diferentes de nós, né? A diferença são as decisões, os tipos de pensamentos, mas a base da humanidade, ela é a mesma. Então a gente aprende a identificar, né, o sofrimento dos outros, mas a gente só aprende a identificar bem o sofrimento dos outros quando a gente também identifica bem o nosso. E aí a gente consegue chegar bem ao fundo da questão, né? Quando a gente também trabalha para entender sobre nós mesmos, né? O que nos leva a agir de determinada maneira. É aquela coisa, né? Quando alguém tem uma cólica de rim e fala, nossa, eu tive uma cólica de rim, a pessoa que já teve, ela entende perfeitamente o que a pessoa passou, né? É mais ou menos assim também com as lutas morais. E os espíritos superiores, os espíritos que nos amam, eles não nos olham com julgamento, porque eles entendem o sofrimento que está envolvido nos nossos processos, né? Mas eles também buscam que nós superemos isso, assim como eles superaram também, porque as belezas, as fontes de amor e de luz que nós recebemos quando nós ultrapassamos dessa fase de sofrimento, de luta, de inconformação, ele é muito, muito lindo, né? É algo que nos preenche. Então, os espíritos, né, nossos espíritos amigos, os espíritos que nos amam, eles estão sempre tentando trabalhar isso dentro de nós, né? Que a superação dos nossos problemas, a gente é convidado a viver uma vida muito mais pacífica, né, dentro de nós, mas também com belezas, né, indizíveis nas orações, na sensação, nas boas sensações, né? Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Esse é um ponto aqui à parte também que a gente precisa comentar. Olha a gravidade disso, né? Porque é uma das cidades espirituais que criou um desses centros, né, de formação, né, de trabalhadores do bem, baseado em outras tantas cidades espirituais superiores. E só dessa cidade saem médios e doutrinadores por ano a centenas. E aí,
durante, né, esse período, eles falam de uma quantidade considerável. Então, a gente pode colocar aí milhares de espíritos que saem dali para reencarnar em tarefa de doutrinação, de mediunidade. E a gente sabe que os nossos centros espíritas, eles estão praticamente vazios de trabalhadores focados no bem, né? A gente tem as nossas exceções, é claro, mas aqui a gente está falando que olha a quantidade de médiuns que encarnaram e que estão sem trabalhar. Essa quantidade ela não é pequena. Porque quanto mais a gente estuda os efeitos do mundo espiritual sobre nós, mais a gente enxerga pessoas, muitas vezes pessoas em desequilíbrios extremos, ou pessoas que trabalham pelo mal com um extremo magnetismo, ou que agem completamente de acordo com os obsessores fazem. Esse tipo de excitabilidade, né, do pensamento, elas são tão sensíveis e recebem tanto as mensagens dos obsessores, mesmo que elas não percebam que estão recebendo, são médiums, né? Quando a gente comenta, né, sempre do livro dos médiuns, é que todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm mediunidade, a gente está falando de um número aí considerável da humanidade inteira que tem, né, uma sensibilidade mediúnica, e muitas, inclusive, estudaram e trabalharam para serem médiums do bem, né? Ou então serem pessoas especializadas na tarefa da doutrinação, de conversar com espíritos em situação difícil, e espíritos sofredores. Então isso mostra que realmente a deserção aqui na Terra, ela é muito grande. Esse livro também vai dizer, não nesse capítulo, mas no próximo, que a quantidade de falha, né, dessa parte da encarnação do trabalho no bem, ela chega a 80%. Então, isso é um dado alarmante mesmo, e que a gente entende realmente, porque a gente vê, a gente não coloca numa posição de estar realmente trabalhando o máximo que a gente pode, porque sempre existe algo para melhorar, e muitas vezes a gente não enxerga isso sobre nós mesmos, né? Mas a gente sempre vê, assim, vários espíritas, principalmente, que poderiam ter largas condições de trabalho, mesmo que não tenha mediunidade, mas de esforço no centro, de esforço de levar, né, pessoas ao centro, de trabalhar nas obras de caridade, trabalhar no dia da sopa, na doação da campanha do agasalho, montar esse tipo de campanha e de esforço para as comunidades eu esqueci o termo, menos favorecidas, mas que deixa de trabalhar e aí aceita viver uma vida de recebimento, né? Vai, toma o passe, quase como uma hóstia, quando não se sente bem, porque quando se sente bem esquece de ir para o centro, e trabalha vivendo uma vida de expectativa, né? De apenas receber, né? Na palestra, nas palestras, nos encontros, mas sem usar das suas mãos para o trabalho no bem. E isso é um desperdício de ação considerável. E a gente comenta aqui, né? Ninguém encarna, ninguém que já tem condições de receber, de trabalhar pela sua encarnação, encarna sem um objetivo de trabalhar no bem. Isso não existe aqui na Terra, né? Em nenhum lugar. Oi? A gente se esforça para chegar aqui e fazer o máximo possível pelos outros para a gente se aproximar de Deus. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê que parece que é o contrário, né? Parece que deixar 2 horas da semana para fazer parte de um estudo ou trabalhar no centro, mesmo que seja para receber as pessoas, um trabalho de
catalogar as fichas dos atendimentos, ou o trabalho da limpeza do ambiente, isso já é um trabalho, porque não é o tipo de trabalho que é contado, mas é o sacrifício íntimo, assim como a gente acabou de comentar da questão do esforço próprio, né? E é Deus quem vai contar isso, e os espíritos enxergam isso. Então, isso vale para todas as religiões, mas o espírita que evita o trabalho, ele está cometendo um erro grave, que significa uma desconsideração, um desconhecimento da própria doutrina, que mostra para a gente a necessidade do trabalho constante e que existe realmente o trabalho, que basta querer, basta buscar. E quantas vezes a gente vê, né? Muitas vezes a falha em participar de um mísero estudo, né? Uma vez na semana. Então, a obsessão, a nossa ligação com a obsessão aqui na Terra, ela é tremenda. Quanto mais a gente perceber isso, mais a gente tem condições de lutar contra a nossa própria obsessão, porque ela existe. Quantos espíritas enxergam, né? Vão numa reunião espírita e recebem aquelas bênçãos como se não servisse para eles, mas que servissem aos outros, né? Quantos espíritas vivem a vida acreditando que ser espírita já é a base da redenção, porque sabe que o mundo espiritual existe. Mas aí muitas vezes 60, 70, 80 anos da vida não agindo em favor dos outros, podendo ter tido trabalhos no centro, trabalhos na família, e que foram desconsiderados porque não se permitiu enxergar a necessidade de crescimento. O Thales lembrou, eu tinha lembrado isso mesmo. Tem uma mensagem no Fonte Viva do Emmanuel que nós lemos hoje. Eu vou colocar aqui para nós. É que tá. Eu sempre travo aqui nesse negócio. Chama Procuremos com Zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo em Coríntios 12, 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. Quanto que a gente tem essa consagração à ociosidade aqui na Terra, né? O quanto que se critica e se incomoda a questão da pessoa querer dispor mais de 1 hora por semana para estudar sobre Deus, para estudar. Foram eles, né? Foi Deus e os seus emissários. Então é uma questão que realmente essa ideia de que a gente não precisa melhorar e trabalhar na vida, ela é uma ideia que está muito mais ligada aos obsessores que buscam e trabalham essa ociosidade dentro de nós, e que nós temos também, né? Porque há quantos milênios nós estamos encarnando com o objetivo de nos aproximarmos de Deus e perdendo as nossas encarnações devido a essa ligação com a ociosidade, a ligação com os nossos defeitos. Então, a questão que ele fala, ela é muito, muito grave aqui para todos nós, né? Porque não é humildade a gente não querer se melhorar, porque muitas vezes existem isso, né? Muitas vezes a pessoa julga que a pessoa que não deixa de trabalhar, que não deixa de se melhorar, ela está querendo ser melhor do que ela já é, né?
uma distorção, assim, né, dizendo, talvez colocando até uma prepotência, né, em favor em relação a outra pessoa. Mas não, buscar se melhorar, não é buscar se melhorar através da vaidade, mas é de ser útil à revelação divina, a gente ser útil a Deus, aos espíritos. E a gente faz isso trabalhando. E aí, trabalhando, a gente vai aprendendo a tirar dentro de nós a vaidade, a tirar dentro de nós qualquer preciosismo, qualquer sentimento de superioridade que nós possamos ter alimentado dentro de nós. Mas é preciso trabalhar, porque se a gente não trabalha, a gente consagra a ociosidade, né? A gente vive desperdiçando um tempo valioso. Nós precisamos aprender a valorizar aqui na Terra. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? A gente é chamado a exteriorizar a luz divina que existe dentro de nós. Mas essa luz ela só vai se exteriorizar quando nós nos tornarmos cartas vivas, quando a nossa luta abrir dentro de nós caminho para essa luz aparecer através dos nossos defeitos bem compreendidos, né? Dos nossos erros compreendidos e o esforço, o trabalho em favor dos outros, o sacrifício de nós mesmos. Ninguém interrompe o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu. A gente não pode evitar interromper o serviço em favor da nossa educação e da educação dos outros pelo fato de a gente ser religioso, de nós sermos religiosos. Porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis e relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. O fato de nós sermos religiosos, eles não nos desobriga, não nos desabona dos nossos vários outros serviços, porque a nossa vida em si e todas as suas características, né, a família, o trabalho, tudo isso fala a favor da nossa educação moral. Então a gente não pode deixar de trabalhar em um serviço em detrimento de outro nesse sentido, porque todos os pontos da nossa vida são oportunidades que Deus nos deu para que nós trabalhemos os nossos defeitos em favor dele. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A gente comentou aqui sobre a questão de passar a vida indo no centro, mais ou menos, sem querer um compromisso, evitando compromissos de sacrifício de si mesmo, evitando trabalhar em favor dos outros, evitando qualquer trabalho que seja a mais do que nós já trabalhamos, qualquer sacrifício da nossa preguiça. O Evangelho não endossa isso. O Evangelho nos traz o trabalho constante de Jesus, o trabalho constante dos apóstolos, dos emissários do Cristo. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. A gente não pode deixar de trabalhar, deixar de exercitar o nosso cérebro, o nosso coração, porque afinal de contas o espírito é eterno. Qualquer esforço que a gente fizer aqui, não importa a idade que nós tenhamos, ou a qualidade, né, desse esforço, ele vai ser contado e a gente vai ter esse esforço em nós. O nosso espírito é eterno, né? A gente não vai usar só nessa encarnação. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com a bênção do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação impessoal e incessante do bem,
O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. É aquilo, né, de quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quando a gente trabalha e mostra a nossa presença em favor dos outros no pouco, a gente se habilita a trabalhar cada vez mais pelo Cristo, por Jesus, em vários outros caminhos que na nossa condição agora a gente não é nem capaz de imaginar, de perceber. Mas é preciso que nós aproveitemos aqui o pouco que nós temos, mesmo que nós não tenhamos uma posição que nos dê condições de falar a muitas pessoas, trabalhar com muitas pessoas, mas se a gente recebeu aquele pouco ali, aquele nosso meio, a nossa família, o nosso trabalho, a gente já recebeu muito de oportunidade de ação e a oportunidade de nós nos colocarmos sempre trabalhando para a nossa melhoria e colocando à nossa disposição o nosso esforço, a nossa atenção, a nossa energia, o nosso tempo para as outras pessoas que estão ao nosso redor, trabalhando por todos e não só para nós mesmos, né? Você tinha saído? Você apertou os botões. Você quer falar alguma coisa? Essa questão, eles me ouvem bem? Eu acho que ouvem. Vocês Talvez me seja ouvem? bom você falar mais Vocês me alto. ouvem bem? Aí, Sim. Sim, essa questão da ociosidade, a gente estava meditando, né? Que a gente vai lendo e vai trazendo para nós primeiro, né? O quanto que a gente deixa de ser melhor porque a gente acha que o que a gente fez já está bom. Então a gente já acha que está bom demais a gente ter melhorado, a gente está indo ao centro. E aí me veio na cabeça um raciocínio assim. E se eu não sou ocioso? Se eu trabalho muito na vida nesses trabalhos materiais? Aí eu pensei, eu acho que eu fui intuído, né? A pensar assim. Se for para ter posses, então o motivo é o apego às coisas materiais. Se for para ter poder, o motivo é a vaidade. Se for para parecer mais que os outros, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Então, se a gente tem tanta energia para conseguir as coisas materiais, por que a gente não vai atrás das coisas espirituais? Me veio na cabeça isso. Então, eu me dedico muito a conseguir determinados padrões financeiros para a minha vida, de posse mesmo. Aí, quando eu uso os métodos para conseguir as posses, eu estou feliz. Aí você ouve falar da doutrina espírita. Você, faz sentido, tem que ter reencarnação. Mas você não quer estudar, não, você fica. Só ouve falar, não quer se adentrar, não quer ler os livros. Ou você ouve falar do Cristo, fala, nossa, que legal, que indivíduo diferente, né? Mas ninguém vai ler e nem vai estudar o que ele falou. Não é preguiça espiritual? Porque até agora o mundo foi construído pela obra e pelo trabalho de muitos voltado para as coisas materiais, né? Nós temos construções fabulosas, as pirâmides, os edifícios enormes, navios petroleiros maravilhosos. Nós temos aviões de carga, aviões de passageiro em alta velocidade, naves que vão para outro planeta. Por que nós não gastamos essa energia para entender Jesus e a gente mesmo? Então ainda resta, que eu acho que foi o que o Emmanuel quis dizer, que é a ociosidade de encontrar Deus. Por algum motivo a gente quer ter as coisas da matéria e se esquece de dedicar a nossa força de trabalho para trabalhar em favor do próximo, em favor do nosso aperfeiçoamento. A situação é complexa. Quando a gente se faz isso, pode ser crucificado, morto, arrastado. Nós temos exemplos do Cristo e dos apóstolos. E dos santos, né? Vários levaram flechada, foram colocados em azeite quente, decapitados, enforcados. E
trabalho no bem tem no início do livro Renúncia, do Emmanuel, que ele fala que o trabalhador do Cristo na Terra, por algum motivo, ele é odiado pelas pessoas que não aceitaram Cristo. Ele não explica bem o motivo lá. Ele só fala que as pessoas da Terra reconhecem os trabalhadores do Cristo. E em reconhecendo, elas atacam fortemente. Aí no livro Renúncia nós vamos ver que o padre que ataca a Alcione, que é a protagonista, ele é a alma gêmea dela e ela dele. Mesmo assim, o orgulho cega tanto, a vaidade cega tanto, que ele olha para ela, ele sente um amor, uma coisa, que ao invés dele se deixar amar, ele transforma aquilo em violência. No entanto, quando a gente é convidado a trabalhar com Jesus, sofrer com Jesus é melhor do que as alegrias da terra. Porque as alegrias da terra, se elas não forem bem aproveitadas, a gente é meio bobão para aproveitar de forma correta, a situação do plano espiritual é muito complexa. Já começa a ficar complexa aqui na Terra. Tem uma lição no Evangelho que chama a felicidade. Não é deste mundo. Ler essa lição, ele dá uma pancada na gente, em termos de aprendizado. Então fica aí para a gente dar uma olhada. A felicidade não é deste mundo. E ler com calma para a gente entender a importância de nos ligarmos a Deus fortemente. Essa lição lida e compreendida e aceita, que é difícil a gente aceitar, né? Ela vai nos dar um direcionamento nas dúvidas que podem aparecer sobre como viver na Terra. Ultrapassei o tempo, desculpa. Dona Maria Ângela, você pode fazer a oração final? Posso, sim. Obrigada. Jesus amado, nós vos agradecemos por estes instantes de aprendizado e de doação das nossas energias em prol dos nossos irmãos necessitados. Que os espíritos orientadores deste trabalho possam aproveitar a energia de cada um de nós, levando aos hospitais, aos lares em desarmonia, aonde se faça necessário um pouco de equilíbrio, um pouco mais de calma. Isso nos é oportunizado durante esses estudos. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais este dia. Obrigada por tudo que aprendemos através dos teus ensinamentos, que nos levam a sermos melhores a cada dia. Obrigada, Deus Pai, por tudo que nos concede também, por este dia, por esta encarnação, pelo teto que nos abriga, pelo leito macio que nos acolhe, pelo trabalho, pelo estudo, por todas as oportunidades, bênçãos e graças que nos concedes, Pai. Agradecemos também o amparo, a assistência dos bons espíritos a este trabalho, a este estudo, o amparo também dos nossos guias e mentores. E assim, bem agradecidos, Mestre, pedimos a tua permissão para encerrarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.
Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.